Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre os resultados do quarto TRI do Banco Itaú, onde o lucro foi reportado aqui 7,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 2022. E lembrando que esse lucro foi muito abaixo do que o esperado no mercado e basicamente aqui as provisões para o rombo da Americanas impactou fortemente aqui nos lucros, próximo aqui de 1,3 bilhões de reais. Então, era esperado aí um lucro acima de 8 bilhões de reais para o quarto TRI de 2022, porém isso não veio. Então vamos estar comentando sobre isso e vendo aqui os balanços da empresa. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal aqui, ele cresce dia após dia. Então no canal, aqui a gente já consta com 650 inscritos e o canal vai comentar sobre aqui o mercado financeiro, resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como também iremos acompanhar a carteira do canal, que a carteira do canal tem o objetivo de alcançar a liberdade financeira nos próximos 15 a 20 anos, ou seja, no médio a longo prazo. Exposição da minha carteira, Banco Bradesco, majoritariamente, Banco do Brasil e exposição aqui, gestão de risco em Magalu, apenas aqui 5%. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente aí foi reportado um lucro de 7,6 bilhões, um lucro abaixo do que o mercado estava previsto e, basicamente, o que a gente viu é que as provisões afetaram bastante esse lucro e o consenso aqui, eles esperavam que um lucro de 8,2 bilhões de reais para o quarto trimestre de 2022. E aqui a gente vai então passar por esses balanços e vamos ver como a empresa se encontra. Então, como fechou o ano de 2022, basicamente aqui a carteira fecha com 1,1 trilhão de reais. Muito boa essa carteira de crédito do Banco Itaú. Resultados aqui recorrentes geracionais, lucro líquido de 30,3 bilhões de reais. Se compararmos com o ano de 2021, um aumento aqui de 9,4%. E um ROI fechado em 19%, um aumento, se compararmos com 2021, de 0,2 pontos percentuais, praticamente estagnado. Lembrando que o ROI aqui era próximo de 21%, e agora caiu levemente para 19%, um ROI mesmo assim maravilhoso. Se a gente for observar aqui, a receita líquida foi de 90,5 bilhões de reais, 16% a mais do que foi reportado em 2021. E se a gente for observar, a empresa ela mostrou aqui lucros muito consistentes, relevantes aqui para a empresa, e o mercado fala que o resultado não foi tão bom assim. Então a empresa teve um lucro recorde em 3 meses aqui, um lucro de 7 bilhões de reais, e o mercado fala que não foi tão bom como esperado. Claro que existe uma perspectiva de crescimento e quando ela não é atingida, ela é frustrada e o mercado então bate nos papéis. Mas o que a realidade nos mostra é que o banco em 3 meses consegue ter mais de 7 bilhões de reais de lucro. E aqui a gente vai observar justamente nesses resultados do quarto trimestre, onde o banco reportou aqui resultado de 7,6 bilhões de reais. Se compararmos aqui com o terceiro TRI de 2022, que foi o recorde de lucro anunciado em 3 meses do Banco Itaú, 8 bilhões de reais, foi uma queda de 5,1%. Porém, se anualizarmos isso e compararmos com o quarto trimestre de 2021, a gente vai ver que foi um crescimento de 7,1% dos lucros. E se a gente comparar 2022, o seu lucro total, com 2021, a gente observa que cresceu aqui 14,5% no quantidade de lucro líquido. Então a gente observa que em 2021 o banco ele teve 26,8 bi e em 2022 o banco ele teve 30 bilhões de reais. Então lucros recorrentes e além disso crescentes no corrente ano. Outro ponto que a gente vai observar é que o seu custo no quarto trimestre, então despesas aí totais de 16,8 bilhões de reais, uma alta nos lucros se compararmos com o terceiro TRI 2022, com o TRI passado, de 4,6%, e se compararmos com o quarto trimestre de 2021, foi um crescimento de 9,3%. Então, realmente, um custo bastante elevado no quarto TRI 2022. Porém, se a gente analisarmos isso, a gente vê que as dívidas cresceu aqui 7,6%, bem acima aqui da inflação, que foi de 5,6%. E aí a gente observa que o lucro líquido por ação, então, teve uma valorização, uma apreciação de 10,6%. Então, agora, lucro por ação de R$ 3,03, se compararmos com 2021, que foi de R$ 2,74. O que nos deu também aqui aumento no recebimento de dividendos. Então, reportado em 2022, distribuído R$ 85 centavos, se compararmos com 2021, 34% aqui a mais do que foi reportado, distribuído para os seus acionistas em 2021. Outro ponto que a gente vai observar é a sua carteira de crédito. A carteira de crédito é muito boa, totalizando aqui 1,1 trilhão de reais.
Então, é muito imensa a carteira de crédito, é a maior receita aqui da empresa e foi um crescimento aqui, se compararmos com o terceiro TRI de 2022, de 2,4%, e se compararmos com o quarto TRI de 2021, um crescimento aí de 14%. Então, realmente, um crescimento bastante significativo e positivo aqui na sua carteira de crédito. Porém, não tão desejado como eles esperavam e projetaram para o ano de 2022. Porém, o que a gente vai observar aqui também é que a empresa, dentro da sua carteira de crédito, possui uma qualidade muito boa. Então, se você observar aqui no índice total da sua carteira, a gente vê que uma inadimplência acima de 15 a 90 dias está próximo aqui de 3,2%. E a gente vai olhar que o Sistema Financeiro Nacional está entre 2,8%, então a gente vê que na média o Sistema Financeiro Nacional está com índice de inadimplência a esses patamares e Banco Itaú um pouco mais elevado do que a média do Sistema Financeiro Nacional. Porém, a gente vê bancões aí como o Banco Bradesco, o Banco Santander apanhando com 4, alguma coisa aqui de por cento. Então, realmente, uma inflação, uma inadimplência muito elevada. E se a gente observar a qualidade da sua carteira, a gente observa que a exposição, o risco, a inadimplência na América Latina, ela caiu de setembro de 2022 até dezembro de 2022 e também caiu aqui para as pessoas físicas no Brasil. Então, há essa melhora aqui significativa, saltando de 2,3 pontos percentuais para 2,2 pontos percentuais essa inadimplência. Então, melhora aí o cenário das pessoas físicas em relação à sua inadimplência, tendo mais condições de pagar, então, as suas dívidas. E, basicamente, aqui, receita e prestação de serviço, outra receita aqui da empresa, onde muitos batem aqui achando que fintechs como o Nubank e o Banco Inter iriam massacrar esses bancões, porém o que a gente vê é que houve um crescimento aqui de 12,4 bilhões de reais. Então lucraram isso aqui, sendo que no terceiro TRI lucraram 12,250 milhões de reais, 12 bilhões 250 milhões de reais, que foi um crescimento de 1,9%. E se compararmos com o quarto TRI de 2021, foi um crescimento de 4,9%. Se compararmos o ano de 2022 com o ano de 2021, foi um crescimento de 7,8%. Então realmente a prestação aí de serviços, como por exemplo taxa de manutenção de contas correntes, administração de fundos, administração de consórcios, operação de crédito e garantia, prestação de serviços, transferência via TOD, DOC. Então, tudo isso a gente vê um crescimento muito robusto aqui, muito interessante dentro dessas receitas. Então, sempre vai ter esse boato de que os bancões irão perder essa receita, mas o que a gente vê é que ela cresce ano após ano. E, neste momento, para o Banco Itaú, cresceu 7,8%. Um crescimento muito interessante e muito bom, como esperado nas projeções. O próximo ponto que a gente vai observar é as suas despesas. Então, o que a gente vê é que as despesas elas cresceram 6,7%, onde a inflação terminou a 5,9%. Então, a gente viu que os custos não subiu tanto assim. Basicamente, aqui, um ponto percentual apenas a mais do que a inflação. Lembrando que a taxa Selic está em 13,75%. Então, realmente, o banco consegue aqui reter e controlar bem as suas dívidas. Tanto o Banco Itaú, quanto o Banco Santander, Banco do Brasil, Banco Bradesco mostraram uma boa gestão em questão de controlar suas despesas. Então, despesas cresceram aí 6,7%, onde, se compararmos aqui com o ano de 2021, era de 51 bilhões 186 milhões de reais. Em 2022, foi de 54 bilhões e 614 bilhões de reais. E aqui a gente vai observar justamente a sua eficiência. Então, as despesas aqui vinham em um cenário muito interessante, que era de deflação. Então, era corte aqui de despesas e não aumento. E no ano de 2022, houve esse aumento, porém, um aumento aqui muito controlado. Então, o banco ele é muito eficiente, mostrando que em 2020 e 2021 houve deflação ao invés do crescimento dos custos. Então, houve aqui os custos decaíram nos anos anteriores e agora em 2022, com toda essa crise, teve um leve aumento. E o que a gente vê é a eficiência baixa aqui, e quanto menor, melhor. Então, a gente olha aqui o índice de eficiência caindo e significa que eles estão gastando menos para gerar mais. Então, muito interessante e o banco bastante eficiente. E aqui a gente vai para as projeções de 2022 e mostra aqui o resultado que eles alcançaram e o que eles esperavam. Então, a gente observa que a carteira de crédito cresceu 11,1%, onde eles esperavam aqui entre 15,5% a 17,5%. Então, realmente ficou um pouco abaixo do que eles esperavam, bem abaixo do que eles esperavam. No entanto, ainda assim, um crescimento muito significativo e positivo.
Margem financeira com clientes cresceu 27,2%, onde eles projetavam no máximo um crescimento de 27%. Então foi acima do que foi esperado, ponto positivo. Margem financeira com o mercado, crescimento de 2,9 bilhões, onde eles projetavam no máximo 3 bilhões, outro ponto positivo. Custo com crédito, ou seja, provisões aqui de devedores duvidosos, foi alcançado aqui 32,3 bilhões de reais e eles esperavam no máximo aqui 31 bilhões. Então realmente impactou bastante ali o pedido ali de recuperação judicial das lojas americanas, onde o banco tem uma leve exposição ali como credor e tiveram que provisionar isso, abatendo então, derrubando ali seus lucros em mais de 1 bilhão de reais. Então, ponto aqui negativo para o banco, porém, isso aqui vai afetar não só o Banco Itaú, mas como o Banco do Brasil, em especial o Banco Bradesco. Receita de prestação de serviço tiveram aqui um crescimento de 7,8%, e olha aqui, dentro da expectativa, até acima, que eles previam de 7% a 9%. Então, realmente, essas receitas, elas crescem, mesmo tendo diversas fintechs aí prometendo e entregando até serviços sem taxação. Despesas aqui cresceu 6,7%, onde a inflação foi de 5,9%, então realmente um custo aí bastante controlado, nada que possa alarmar. E para o ano de 2023, quais são as projeções? É um crescimento da carteira de crédito de 6,9%, então o ano de 2023 vai ser um ano muito desafiador para os bancões. O cenário macroeconômico não é muito favorável, por isso eles tiveram aqui margens para 2023 bastante conservadoras no meu ponto de vista. Então 6% aqui a 9% de crescimento na sua carteira de crédito. Margem financeira com clientes, eles preveem que a base de clientes irá crescer no máximo 16,5%. Margem financeira com o mercado entre 2 a 4 bilhões. Custo deverá crescer aqui nas suas provisões de 36,5 bilhões para 40,5 bilhões. Então notem o quanto o banco ele está prevendo aqui um cenário bastante desafiador, provisionando então essas possíveis inadimplências. Então o banco aqui vai estar seguro provisionando isso. E como o banco já provisionou mais de 1 bilhão de reais na questão das lojas americanas, em 2023 a lojas americanas não vai impactar no seu balanço. Então já está provisionado isso para 2023. Diferentemente do que ocorreu no Banco Santander, onde eles não provisionaram 80% do prejuízo, do risco, mas sim apenas 20%. Então o que deve ocorrer em 2023 é aumento dessas provisões para lojas americanas, para o Banco Santander, o que não vai acontecer no Banco Itaú. Então, a receita de prestação de serviço, eles previam um crescimento muito forte, de 7,5% a 10,5%, e despesas, eles previam um crescimento também muito forte, principalmente em um cenário onde eles prevemos aqui para 2023 juros altos e inflação também alta, de 5% a 9%, então crescimento nos custos. E para finalizar aqui alguns pontos, a gente vai observar aqui a exposição internacional do banco. Então a gente vê aqui que possui 22 agências no Uruguai, 179 agências no Chile, 74 na Argentina, Paraguai 37, Colômbia 74 e totalizando na América Latina 386 agências bancárias do Banco Itaú com 11.391 colaboradores, totalizando aqui 101.094 colaboradores e 4.231 agências. E o que basicamente a gente vai observar, países aqui passando por momentos difíceis aqui como a Argentina no seu cenário econômico. Então realmente será um ano muito desafiador, o ano de 2023. E por fim, anúncio então dos pagamentos de dividendos. Então será aqui um JCP líquido de 41 centavos, que ocorrerá então aqui em 10 de 3 de 2023 esse pagamento. E a base do cálculo da posição acionária foi registrada aqui em 8 de 12 de 2022. Então quem tinha ações do Banco Itaú até essa data vai ter direito a receber 41 centavos de JCP líquido, com suas ações negociadas na data ex, dia 9 de 12 de 2022. E partindo agora para a última etapa, a gente vai calcular aqui o valor intrínseco então da empresa, para sabermos se ela está barata ou ela está cara nestes preços. E o que a gente vai observar aqui também nesse valor intrínseco é que dificilmente observamos o Banco Itaú nesses preços. Então a gente vai ver que o valor intrínseco, já descontado aqui os 10%, é de R$ 27,54, e comparando com a cotação atual de R$ 21,23, vemos que temos aqui uma margem de segurança de 30%. É como se você adquirisse aqui 30% de desconto ao adquirir papéis aqui do Banco Itaú. Então, realmente a ação está muito barata nesses preços. Então, você vai estar adquirindo aqui uma ação muito barata, com margem de segurança de 30%, e que é lucrativa, e além de ser lucrativa, lucros crescentes que pagam ainda 25% de payout de dividendos.
Então, realmente você tem que levar isso em consideração, porém, você tem que entender que pode haver melhores oportunidades neste momento no mercado, como é o caso do Banco Bradesco, que possui uma margem de segurança de 73%. Então, tudo no mercado depende do preço e das oportunidades. Neste momento, por exemplo, fico aqui parado observando o Banco Itaú e comprando bastante aqui Banco Bradesco. Outro ponto que a gente vai observar, que justifica e mostra que o papel está barato, é justamente aqui cotações versus o seu lucro. Então, quando a gente vai observar isso, a gente vai ver que esse indicador mostra o quanto está largado aqui as cotações versus os lucros, onde as cotações hoje estão precificando como se o banco estivesse lucrando abaixo de 15 bilhões. E era para estar acima de R$30, precificando aqui o banco lucrando 30 bi, como é o que está acontecendo. Então, cotações irão seguir resultado no médio e longo prazo. Expectativa de lucros aqui para o Banco Itaú o 2023 é de 30 bilhões de reais novamente. Então, essas cotações devem apreciar no médio a longo prazo. Então, realmente, esse indicador mostra o quanto o papel pode estar barato. E aí a gente vai olhar outro indicador, que é justamente aqui o preço sobre seu lucro. E na média, o mercado esteve disposto a negociar 9,8 e nesses preços a gente observa que o mercado está negociando atualmente a 7,34 vezes. Então, mostra quanto o papel ainda pode estar barato, sendo que o mercado já esteve disposto a pagar 14,5 vezes o seu lucro. Outro ponto que a gente vai observar, preço sobre o valor patrimonial. O mercado esteve disposto a negociar, na média, 1,97 vezes, praticamente 2 vezes o seu valor patrimonial, e neste momento está negociando 1,33 vezes, o menor preço sobre o seu valor patrimonial já observado desde 2021, ou seja, um ano retrasado. Então, realmente, o papel está muito atrativo nesses preços, olhando aqui o que o mercado está disposto a pagar e o que já pagou em anos anteriores, como em 2018, que pagou praticamente 2,5 vezes o seu valor patrimonial. E neste momento está a 1,33 vezes. Então, todos esses indicadores mostram que o papel está atrativo, e além de estar atrativo, você vai observar que possui 30% de margem de segurança. Porém, o que eu tomaria a decisão, eu compraria, ao invés de Banco Itaú, compraria a holding Itaúsa, porque ela está exposta a 84% ao Banco Itaú. E o que a gente observa é que ela paga maior dividendo, então ela vai pagar aqui o maior dividendo yield. Além disso, ela está muito barata tanto no preço sobre seus lucros, quanto no preço sobre seu valor patrimonial. E também a gente vê que ela apresenta um crescimento nos seus lucros acima do Banco Itaú. Então você vai observar que ela também tem rentabilidade melhor do que o Banco Itaú e consegue aqui ter maior receita, 10,25% em comparação ao crescimento de 5,97% nos últimos 5 anos, e também nos lucros de 9,97% em comparação a 3,62%. Isso ocorre porque a Itaúsa está exposta a outras empresas, e essas empresas estão dando bastante lucros significativos aqui, positivo para a hold. Então, 84% aqui expostas a Banco Itaú. Então, quando você vê um resultado muito bom do Banco Itaú, impacta aqui positivamente a Itaúsa e você vai adquirir a um papel muito mais barato neste momento, que paga bons dividendos, que está exposto a uma empresa excelente como é o Itaú e além disso investe em demais outras empresas e vem aqui aproveitando oportunidades do mercado. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo não se trata aqui de uma recomendação de compra ou de venda. E compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.